Olá, tudo bem? Hoje a gente estreia o nosso podcast da EasyCare, Saúde Mental e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho. E para essa introdução, para esse podcast, a gente convidou a Michele. A Michele ela tem uma loja de roupas aqui no município de Leme, né? Mas muito mais do que uma loja, ela também fala sobre cuidado. Então faz todo sentido a gente abrir esse bate-papo conversando com ela, abrir essa temporada conversando com ela. Michele, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite para estar falando aqui sobre autoestima. Eu acredito que é muito bacana você saber que a sua descoberta sobre o seu próprio processo de autoestima pode ajudar outras pessoas. E eu descobri isso principalmente a partir do momento que eu entrei ali na loja, na Bonita Boutique, e eu passei a acompanhar essa trajetória de muitas mulheres. Então, eu estou muito grata pela oportunidade, espero poder contribuir com vocês aqui. Não, com certeza, vai contribuir bastante, né? E para a gente começar esse bate-papo, eu gosto muito de entender como é que esse assunto faz parte da tua vida, né? A gente trocou uma ideia muito rápida, né? Antes do programa também, e Sim. também no... Quando a gente foi apresentado, né, um ao outro para conversar um pouquinho sobre esse tema, deu para entender o quanto esse tema faz parte da tua vida, né? Eu queria entender um pouquinho desse processo, né? Como é que bem-estar, como é que saúde mental chega para você? Como é que você descobriu que é importante trabalhar esse assunto? Bom, na verdade, a minha trajetória com isso acho que começou desde bem cedo. Mesmo quando eu ainda não sabia que eu estava nesse caminho, pela busca da autoestima. Aham. Eu perdi minha mãe muito nova. E apesar de ter o meu pai, de ter minha madrasta e ter uma família ali, uma rede de apoio, esse é uma coisa que faz você se sentir perdido, né? E então, tudo que eu ia fazer desde pequena, né? Isso aconteceu quando eu tinha 6 anos, eu tentava aprovação. Eu não tinha minha mãe, mas era como se eu precisasse que alguém me aprovasse, como eu faria se minha mãe estivesse viva. Talvez isso se intensificou pela falta dela, e aí isso começou sem que eu soubesse que isso estava acontecendo. Eu fui estudar na ETEC, né, no ensino médio, mais ou menos. Teve outros episódios, mas eu acho que esses foram os primeiros. A gente até conversou um pouquinho sobre isso. E como eu vinha de uma escola pública de bairro na época, eu não me identificava ali com aquelas pessoas que estavam na ETEC. Assim como eu sentia que elas também não se identificavam comigo. Então, ali, minha autoestima já era muito baixa, né? Eu não me achava suficiente para ter aqueles amigos, né? Que eram pessoas que tinham vindo ali de escolas particulares, que tinham um círculo de amigos um pouco maiores. E foi um ano muito difícil da minha vida, até que eu fui me adaptando, fui tentando fazer com que o meu desempenho na escola fosse o motivo de me sentir bem, né? Outras coisas também que aconteceram nessa mesma época é que eu sempre me interessei por algumas atividades que hoje as pessoas falam, são atividades masculinas, né? Quando eu tinha ali 14, 15 anos, eu ingressei no Senai para fazer um curso de mecânica de usinagem e não era uma coisa que naquele momento meu pai aprovava. E que as pessoas também olhavam e falavam, olha que demais. Não, né? Uhum. E eu queria, né, principalmente por estar ali rodeada de homens, foi um outro momento que eu precisava ir bem naquilo, que eu precisava fazer acontecer para que minha autoestima estivesse bem, né? Para que as pessoas me respeitassem. Então, logo em sequência da ETEC, eu tive esse episódio em que eu precisava ali estar sempre dando o meu melhor, porque ali era o motivo da minha autoestima, né? O que hoje as pessoas olham e falam que a autoestima é só em relação ao corpo, a minha começou em relação ao meu desempenho na escola. Depois disso, um pouco mais pra frente ali na minha vida, eu ingressei na carreira de TI. E na carreira de TI também eu estava ali sempre cercada por homens, né? O que, mais uma vez, eu lidei com aquela insegurança de que eu precisava me afirmar, eu precisava ter um trabalho incrível para que eu fosse respeitada no meio daquele grupo de pessoas que eram os meninos ali que a gente trabalhava junto. E a gente tinha, assim, uma relação muito boa, mas essa necessidade de ter minha autoestima no trabalho era muito grande, né? E eu encontrei essa autoestima no trabalho, mas eu imaginava que era só aquilo, Uhum. né? Não imaginava que fazia parte de outras coisas. E isso passou por um tempo até que eu vim para a Bonita Boutique, né, que é onde eu estou hoje, e eu passei a ver como a autoestima afeta outras pessoas, não só a mim, né? Principalmente porque quando uma mulher vai comprar uma roupa, a autoestima dela ela entra totalmente em campo nesse momento. Se o braço está aparecendo, se a calça está apertada, se a cor está favorecendo. E isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Muito cruel porque eu já tive clientes que falaram para mim,
me desculpa, as suas roupas são lindas, mas eu não estou magra o suficiente para servir. E aí foi nesse momento que eu falei, pera, eu já passei por um processo de buscar minha autoestima há muito tempo e ainda passo por ele. Mas eu acho que esse é o momento de usar o que eu passei e usar o que eu também estou passando agora para ajudar com que outras pessoas também consigam viver bem com quem elas são. Então, fazendo um resumo de como a gente está nesse podcast hoje, eu acredito que seja isso. E que história, né? Não imaginava que você tinha tido todo esse histórico, né? Para descobrir, para se descobrir, né? Agora naquilo que você ama, né? E foi um longo período. Sim. E assim, todos os desafios, né, com relação ao bem-estar, a gente vai passando por algumas etapas. Então, na infância a gente já começa a pensar um pouquinho sobre autoestima, sobre o bem-estar. Na adolescência, isso vem com tudo, com Sim. todos os conflitos da adolescência. Na vida adulta, outro. De todos os períodos, assim, qual mais te marcou com relação ao bem-estar de falar, não, acho que isso eu preciso realmente mudar o pensamento? Bom, se eu falar de mim, Uhum, eu acho que o período que mais me marcou foi a época em que eu trabalhei na área de TI. uhum, Hoje a gente está muito acostumado a ver mulheres na área de TI, mas ainda é um tabu, né? Então ainda existem muitos homens. E dependendo da empresa que você atua, a equipe que você atua, existe aquela coisa de que o trabalho da mulher TI não é tão bom quanto o trabalho do homem, né? A empresa não fala isso, a equipe não fala isso, mas quando o seu líder vai escolher quem vai atuar na frente de um projeto, normalmente não é uma mulher que é escolhida. Então foi um período que eu precisei lidar muito com a minha autoestima, porque às vezes eu precisava entender que o problema não era eu. O problema era como o sistema funcionava, né? E não que estava tudo bem, mas se eu entendesse isso, e na época eu não conseguia entender, eu conseguiria ficar bem comigo mesma. Mas eu não ficava. E isso fazia com que eu me desgastasse cada vez mais, buscando por uma autoestima que não estava só em mim, né? Não era um problema que estava só em mim. E também, essa foi uma época que fez eu pensar que minha autoestima estava totalmente ligada ao trabalho. E não com a minha personalidade, não com a minha vida pessoal, não com tudo que eu já tinha construído. Então, eu achava que se aquele trabalho não me desse o reconhecimento necessário, eu não era uma pessoa que tinha algum valor. Parece pesado, mas a gente pensa isso. uhum. Né? Então, tinha dois problemas ali. Tinha uma situação, sim, que eu precisava lidar, mas também consegui enxergar que a autoestima não era só o meu trabalho. Né? Então, eu acho que esse foi o momento que mais me marcou, porque foi uma fase que me adoeceu. Foi um rompimento, né? Então Sim. você entender que o trabalho ele é parte da tua vida, mas que tem toda uma vida lá fora, né? Sim. Na clínica, né, pra gente trocar um pouquinho de figurinha nesse aspecto, né, o quanto que na clínica a gente tenta trazer isso para as pessoas, né? Quando a gente fala tira o coração do trabalho, né, tira a tua vida inteira disso, né, não é pra gente falar pra pessoa relaxar, né, ou fazer de qualquer jeito, mas é entender que também tem uma vida lá fora e Sim. trazer o profissionalismo ali, você consegue dividir muito mais, né? Isso é muito bacana. Então pra você foi o maior rompimento, né? O maior Foi. melhor Eu momento. descobri isso, assim, no momento em que eu achei que o meu corpo ia parar de funcionar. Entendi. Né? Vieram crises de ansiedade, alguns episódios de crise de pânico. E aí eu acho que foi o maior sinal do meu corpo dizendo assim, você precisa cuidar de você como um ser humano que existe nesse planeta. Não como uma funcionária de uma empresa, não como a filha e não como a esposa, como a Michelle. Uhum, E eu nunca tinha parado para olhar para mim daquele jeito. uhum. Eu estava sempre tentando provar o meu valor e sempre associando minha autoestima a alguma coisa ou a alguém. Entendi. Massa, massa demais. Quando você olha para as tuas clientes, né, quando você vai fazer o teu processo de venda, que a cliente entra na loja, né, quais são as queixas ou as demandas que você mais enxerga para além da venda? Porque dá para entender que você faz um trabalho muito além do vender uma roupa, né, falando a grosso modo, mas é algo muito mais complexo, existe um humanizar mesmo aquele processo de venda, né, pelo que dá para ver essa paixão quando você fala. Sim. O que você mais enxerga, né, do teu público, né, das tuas clientes, quando o assunto é bem-estar, autoestima e quando chega para você? Bom, uma das queixas que eu mais recebo, e imagino que todo mundo saiba, é em relação ao peso. A maioria das clientes que eu recebo, elas estão insatisfeitas com o peso, e isso se reflete quando ela vai colocar uma roupa. E eu percebo que isso é muito cruel, porque às vezes a pessoa gostou da roupa. Uhum. Ela se sentiu bem.
mas ela pensa assim, poxa, eu vou colocar essa roupa e as pessoas vão me julgar ou porque tá aparecendo um pouquinho da minha barriga, ou porque tá aparecendo um pouquinho mais do meu braço, e eu acho que meu braço tá gordinho. E isso faz com que ela não se sinta uma pessoa importante, justamente porque ela não tem uma roupa legal para ir num evento, sabe? E uma das coisas que eu decidi fazer na loja é com que as pessoas se sintam bem com quem elas são. Você não precisa usar necessariamente a roupa da moda. Você precisa usar a roupa que faz você se sentir bem, né? Eu já tive relatos de clientes, por exemplo, que eu acho que essa é uma das coisas assim que mais me doeu quando eu ouvi, é de levar, por exemplo, uma peça tamanho 46 e a peça não servia, a cliente fala assim, mas eu me recuso a usar uma peça 48. Porque o número 48 para ela é uma coisa que é como se fosse um xingamento. Mas por quê? Porque é o que está aí na sociedade, é o que pintam como ruim, né? Porque você tem que ser magra, você tem que estar ali dentro de um tamanho específico. E isso não pode ser assim. Isso não pode ser assim. A nossa vida não é... Assim como hoje eu entendo que minha vida não é só o meu trabalho, eu também entendo que minha vida não é só o meu corpo. O nosso corpo ele é importante para a gente ser saudável, mas não é o tamanho que eu visto que define quem eu sou. Não é o trabalho que eu faço, é um conjunto de várias coisas. Né? Então, é isso que eu venho tentando trazer aos poucos para que as pessoas consigam se sentir bem, independente do número. E se eu não tenho o número que atende a pessoa, sou eu que peço desculpas, não a cliente. Porque já aconteceu da cliente me pedir desculpas por gostar da roupa e não levar porque não serviu. Não sou eu que peço desculpa. Porque sou eu, como lojista, que preciso fazer um trabalho de trazer o que te atenda. Então, eu acredito que esse é um caminho, assim, que a gente começou a trilhar na Bonita e que não vai ter volta. Porque isso é muito importante. Assim como eu quero meu bem-estar, eu quero o bem-estar das clientes também. Isso é humanizar completamente, né? A gente fala que comparação, né? A gente não tem como a gente não se comparar. Sim. Então, a questão do físico, né, afeta muito mais vocês, mulheres, do que homens, apesar de que nos últimos tempos a gente tem visto sim um mercado muito voltado para o masculino também, para um perfil de beleza, um padrão de beleza, mas para vocês é algo que vem de muito mais tempo, né? Então você Sim. fala com muito mais propriedade que eu nesse assunto. Porém, a gente se compara a todo momento, né? Na roupa, no carro, no salário, em tudo. E eu sempre falo pro pessoal na clínica, vê se faz sentido para você, Michele, que a gente sempre compara olhando com a régua do outro, né? A gente quer medir, né, com a régua do outro. É isso que acaba machucando a gente. Então, se não é no físico, é no carro, é no status, é onde eu fui viajar, onde eu deixei de viajar, mas a gente sempre que compara, obrigatoriamente, está comparando com alguma outra coisa, do Sim, outro, geralmente, sim. né? Isso que é prejudicial. Tem um exercício, Michele, vê se faz sentido pra ti, né? Quando na clínica a pessoa vem com essa parada da comparação, é virar e falar assim, tá, mas se compara você nos últimos 12 meses. Se tá muito longe, compara com você nos últimos 10, 9, 8, 7, 6 meses e vai baixando. Para que a pessoa comece a adquirir, né, essa questão de comparar com você mesmo, com o seu eu de ontem. Porque quando a gente vai para fora, ou a gente vai sempre se frustrar. Não tem jeito. Né? Então a gente olha uma outra pessoa que tem um cargo maior, que trocou de carro esse ano, que está servindo numa roupa 38, o famoso 38 que a gente ouve falar, né? Que quer vestir aquilo, não quer, e a gente acaba se frustrando, porque a gente sempre vai achar uma grama entre todas as aspas do mundo mais verde do que a nossa, né? Sim. E lá você encontra também esse tipo de comparação, além do físico também, chegam outras demandas. Olha, não só encontro, como eu mesmo vivo esse tipo de comparação, né? Quando eu assumi a Bonita, se tem uma ideia muito legal. Nossa, você está assumindo uma boutique em Leme, isso é muito 10. E isso é muito 10. E eu recebo vários elogios por conta disso. Mas hoje eu entendo que a vida, né, como ela aparece no Instagram, ela não é assim. Né? Não é tão fácil quanto parece. Eu vou dar o exemplo da loja, mas cada um tem a sua realidade. Uma loja, a gente tem todo um processo de criação de conteúdo, a gente tem todo o processo de pesquisa de mercadoria que a gente vai vender. A gente tem todo o risco de saber se aquele tempo, dinheiro e esforço que eu estou aplicando, se ele vai retornar ou não. Então, as coisas não são tão lindas quanto parecem. E viver isso na pele, né? Não que eu não tenha vivido nos outros processos, mas como agora eu estou vivendo um processo em que é muito mais fácil as pessoas olharem e falar, oh, nossa, que legal, que lindo. Isso me fez nunca mais olhar para uma pessoa e falar, nossa,
Que legal que ela trocou de carro agora. Eu penso que legal. Mas isso não é motivo para eu ficar triste porque eu não troquei de carro agora. Porque eu imagino que ela passou por um processo que, apesar de diferente do meu, também não foi fácil. Né? E às vezes a gente se apega a esses objetos, mas se esquece do processo que está acontecendo para que esses objetos existam. Né? Então, isso me fez ter um olhar mais realista. Não só para a minha vida, mas para a vida do outro também. Entender que o outro tem uma realidade, então eu não posso me comparar. Porque ele está vivendo a vida dele, a corrida dele, e eu estou fazendo a minha. Né? A gente não cresceu no mesmo lugar, a gente não tem necessariamente o mesmo conhecimento. Então, sim, eu vejo isso de cliente, mas eu acho que a maior prova de entender isso foi comigo. Porque eu recebi muitos elogios ali pelo trabalho da Bonita, mas eu sei que por dentro o trabalho não é fácil. É um trabalho gratificante, mas é um trabalho que é construído dia a dia. Esse trabalho de autoestima não é uma coisa que eu comecei a falar agora. Eu comecei a falar desde o meu primeiro dia, mas a loja não tem nem 4 meses ainda. Então, é um trabalho que vai sendo feito pouco a pouco. E isso me faz ver que não é o que o outro tem de bonito, seja o corpo, seja o carro, seja a casa, que vai ser parâmetro para eu achar que minha vida está legal ou não está legal. Mas exatamente o que você falou. Eu comparar minha vida, de repente, daqui um ano atrás, e entender, nossa, de um ano para cá, olha o quanto eu evoluí. E fica mais gostoso quando a gente Muito, para pensar, muito. né, no que eu fiz, né? E realmente eu fico feliz com a vitória do outro, com o carro trocado, mas eu posso ficar feliz com a minha história também, né? Isso que é o mais legal. Sim. Você tocou num assunto que eu tenho muita curiosidade. Eu vou fazer pergunta de quem não entende nada, de que é muito leigo. Eu acho que você vai saber falar Tudo muito bem. melhor do que eu, que é a questão dos influencers, Instagram, que você falou da pessoa, porque o Instagram hoje em dia é onde a gente consegue enxergar mais o que o outro está realizando, onde está viajando, o que está vestindo. Acredito também que é um baita canal de vendas para você também, de Sim. mostrar aquilo que chegou na loja, de novidade. Mas eu tenho muita demanda na clínica, né? Tanto eu quanto o meu grupo de psicólogos lá da Easy Care, a gente tem muito essa troca de figurinha de o quanto também pode ser prejudicial aquela questão da tendência, da questão do que é moda, o que não é. Como é que isso você vê afetando os seus clientes? Como é que você lida com isso? Porque você está nesse universo também, né? Como é que é para você? Bom, isso afeta quando, por exemplo, um cliente vê uma roupa numa influencer, isso não só na Bonita, tá? Isso num contexto geral. E ele vai atrás dessa peça e ele fala assim, opa, essa peça não combinou comigo como combinou naquela pessoa, né? Então, isso é prejudicial nesse ponto. Porque as pessoas não entendem que o influencer, ele é uma figura criada ali realmente para ser perfeito, né? Para ser perfeito no sentido, passar para você uma imagem bonita, uma imagem de beleza, aquela coisa que tá tudo enquadrado, tá tudo encaixado, mas isso não se identifica com a maioria das pessoas. Isso não se identifica. E hoje, quando eu olho para um influencer vestindo uma roupa legal, uma roupa bacana, hoje eu consigo ver que, para mim, o que serve dali é o produto. Aquele produto me agradou, só que as pessoas estão mudando o foco. Elas estão tirando o foco do produto, colocando foco no personagem. Isso é ruim. Isso é prejudicial. Porque somos pessoas diferentes. Durante muito tempo, eu tinha vergonha de tirar as fotos da loja, porque eu falava, poxa, eu não sou igual às influencers que a gente tem aqui na cidade. Mas eu entendi que eu sou a pessoa que as pessoas vão lembrar quando falarem da minha loja. Então, eu não preciso ser igual, né? Tá tudo bem você se inspirar, né? Eu acho que é muito legal a questão dos influencers. Só que as pessoas tiraram o foco do produto que o influencer tá passando para colocar o foco no influencer. E aí faz novamente ter uma comparação e falar, olha que legal, o cabelo dela é mais bonito, o corpo dela veste um 38, um 36. E esse não é o objetivo. Pelo menos não deveria ser. E aí acabou se criando uma cultura da maioria dos comércios trazerem cada vez influencers também dentro de um padrão. O que a gente está tentando fazer é não ter um padrão definido, porque não existe padrão. Na minha visão, não existe padrão. Eu sou o meu padrão. Eu não quero me comparar mais com ninguém. Eu ainda tenho as minhas dificuldades na minha autoestima, mas perceber isso nas minhas clientes me fez ver que se eu não mudasse isso em mim, como é que eu poderia ajudar elas? Se eu tento me encaixar num padrão. Então, eu acredito que a questão dos influencers, o problema é esse. É que o foco deixou de ser no produto e passou a ser na pessoa.
Acho que resumindo, acho que agora deu para entender muito bem. Então, o foco no produto, que era para ser o principal, acaba ficando naquela pessoa e cria-se uma tendência, etc, etc. Sim. Bacana. E isso você tem sentido que é algo que veio para ficar, essa mudança que você está tentando é algo que veio para ficar? Ou a gente ainda vai caminhar, ter um longo caminho pela frente? Como é que tá? Eu acredito que ainda temos um longo caminho pela frente. Uhum. Porque ao mesmo tempo que uma pessoa pode não se identificar com um influencer, ela acaba não dando tanta atenção para um produto que está em alguém fora do padrão. Então a gente precisa se educar nesse sentido também, né? Às vezes eu posso olhar e falar assim, nossa, eu não me identifico com essa pessoa. Essa pessoa, ela tem um padrão perfeito e eu não sou. Mas, ao mesmo tempo, eu não dou tanta atenção a comércios ou a produtos que estão em pessoas que não estão dentro daquele padrão definido. Então, são dois trabalhos, né? Eu acho que não só da Bonita Boutique em mostrar que a gente está aberta a todos, mas das pessoas também entenderem que o produto é o mesmo, independente da pessoa que estiver usando. Uhum. Que massa, né? Você falou uma coisa que eu achei sensacional. Eu nunca tinha, geralmente, juro que eu nunca tinha pensado sobre isso, de você pedir desculpa por não ter um número, né? Geralmente, quando a gente vai no lugar, acho que eu nunca ouvi isso de nenhuma pessoa, né? Me desculpa por não ter esse número, né? Simplesmente problema seu que você não usa esse número, porque você não tem isso ou aquilo. Achei fantástico, parabéns pela Eu sua agradeço. iniciativa, fantástico saber disso daí. Bom, quando a gente fala de autoestima, né, ficar no Instagram me lembrou uma pessoa que eu tenho muito próxima que fica vendo stories e vendo reels e acaba gerando uma frustração muito grande por eu não ter ou não caber naquilo, não caber na minha realidade, né? Tem outro fator que dita muito essa questão da autoestima, que é a questão da família, né? Família ou quem está próximo da gente, o nosso círculo social, primariamente a nossa família, depois a gente expande para os amigos, né? Você acha que isso afeta muito a autoestima, a questão do cuidado? Como é que você enxerga? Já teve relatos lá de, às vezes, a família ir comprar junto, ou trazer alguém, ó, minha família não vai gostar, meu namorado não vai gostar, meu esposo não vai gostar, minha esposa não vai gostar, alguma coisa nesse sentido? Já aconteceu, principalmente em relações conjugais, assim, né? Aham. Eu acho que é o que mais influencia. Assunto Tipo, polêmico. eu acho que é até assunto que depois a gente pode Expande mais. expandir mais. Às vezes, assim, de perceber que a pessoa estava bem com aquilo, mas que ela sabe que o olhar do outro não vai ser positivo. Nossa, ele vai achar essa roupa muito curta, ou ele vai achar essa roupa muito rasgada, ou ele vai achar essa roupa muito aberta. E aí, quando você fala ele vai achar, eu tô tirando eu mesmo de cena, né? Sim. Mas eu percebo também que a família, ela acaba afetando a autoestima em outro ponto, que não é o ponto necessariamente do corpo. Eu acho que é o que afeta menos. Mas é o ponto das escolhas. Como eu te falei, a minha autoestima teve uma época que ela era ligada ao trabalho. E de algumas pessoas, ela pode ser ligada a algumas escolhas. A faculdade que você vai fazer, um exame de carro, de moto, enfim, N escolhas que a gente faça na vida. E eu imagino, eu percebo, assim como aconteceu comigo, e eu acho que acontece com todo mundo, que a família interfere muito no sentido de ditar quais são as suas escolhas e achar que aquela escolha que ela acredita certo vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida ou não. Teve muitas escolhas que eu fiz, baseado no que meus pais ou que alguns amigos achavam que ia ser legal, na visão deles, e que depois eu percebi que não era, e aí a minha autoestima, que já não estava boa fazendo uma escolha que eu não queria, ficou pior ainda. Porque não obtive sucesso naquilo. Então, eu observo um problema na autoestima quando se fala em amigos e familiares, principalmente voltada nas escolhas da vida. Sabe? Não só na questão do corpo, da aparência, mas principalmente nas escolhas da vida. A pessoa que você vai escolher, né? O namorado, a namorada, a faculdade que você vai fazer, o trabalho, né? Vou até contar um caso interessante. Conta pra Provavelmente meu pai vai ver isso depois, gente. mas o meu pai, ele teve muita dificuldade quando eu saí de um emprego público para ir para atuar na área de TI, porque meu pai acredita, por exemplo, que ficar num emprego público ou ficar numa empresa até o final da vida é a visão de sucesso dele, né? E hoje eu acredito que ele já não pensa mais assim, mas a gente teve problemas nessa época, porque ele queria que a minha escolha fosse baseada na visão dele, né? Então, todo esse movimento causa um problema na autoestima, porque quando você se depara com isso, pelo menos eu fiquei perdida.
né? E Entendi. também ficar perdida é uma coisa que não faz você se sentir bem, porque você acha que, nossa, eu não sei para que caminho ir, eu estou atrasado na minha vida, automaticamente a autoestima tá lá embaixo. Uhum. Mas que massa, né? Ouvir essa questão da geração no teu pai ter esse pensamento e que como família realmente interfere, né? Naquilo que a gente Sim, está escolhendo, naquilo que a gente vai escolher. Lógico que a gente ouve, né? Aqueles que são próximos da gente para que a gente tenha parâmetro, aprenda também, tenha uma referência lá. Mas acho que é muito, a gente é da mesma geração, né, Michele, sim, basicamente, né? Mas cada vez mais as gerações estão arriscando muito. Esse pensamento do teu pai é muito o pensamento que o meu pai tem, que o meu avô tinha mais. É muito comum você encontrar pessoas que ficaram 40 anos no mesmo emprego, né? 40 anos na mesma escolha. Não que isso seja errado de forma sim, nenhuma, às vezes faz parte da realidade de alguém. Mas é muito mais comum você ter essa troca, né? De você arriscar, de você trocar, de tentar outra coisa, porque hoje é mais aberto, né? Então é muito comum, eu vejo, eu falo sempre molecada no bom sentido, né? Esse pessoal da nova geração que está chegando, que tem uma facilidade muito maior de arriscar do que a gente teve sim. e do que os meus pais tiveram, meus avós. Isso é muito bacana. Eu acho que seu pai traz um pouco daquele pensamento de bem-sucedido realmente é você ter uma história num lugar muito longa, né? E como muda tudo isso, né? Sim, exatamente. E essa prender, né? Essa questão de você se prender a um lugar, se prender a um pensamento também, o quanto que a gente pode também mudar, né? Poder arriscar. Porque se parar para pensar na tua história, então você veio de um serviço público, né? Pelo que eu Sim, entendi, foi pro TI e agora abriu uma loja, né? Se sim. a gente for olhar de longe, de forma preconceituosa, será que a Michelle não deu certo, né? Agora que ela foi dar certo, né? Uhum, Não. Acho que tudo isso construiu o teu caminho, compôs a tua história para que você chegasse com a força que você tem onde você está agora, com certeza. né? Isso é muito bacana. E também que a gente fala, né, da questão da família com relação a amigos, né? Geralmente o pessoal vai comprar sozinho na loja ou vai com amigos, como é que é? E como é que você sente que essas amizades influenciam na hora de escolher? Existe alguma coisa assim? Depende, a geração. Uhum, Por exemplo, né? Se a gente está falando de uma geração mais jovem, é muito comum que os amigos estejam ali influenciando diretamente numa escolha de uma roupa, por exemplo. Quando a gente fala de uma geração dos nossos pais, por exemplo, eles já são mais seguros de si, eles já conseguem escolher ali com base no que eles se sentem bem, né? Tanto é que eles já não têm tanto esse problema da comparação que a gente tem hoje e que os mais jovens têm mais ainda. Então, os amigos, eles influenciam bastante, né? Ali, mulheres de 18 até os 30 anos. E depois disso, eu já não percebo tanto essa influência. Eu percebo que, assim, a autoestima da mulher, depois desse período, ela já está um pouco mais madura para não ser influenciada. Não que isso seja negativo, né? Não que você não possa receber uma opinião, mas para não ser influenciada negativamente quando você está certa que você quer aquilo e que está tudo bem, né? Quando eu recebo clientes mais jovens, eu percebo que muitas coisas incomodam, né? Então, às vezes, eu tenho uma pinta aqui no braço, não quero que apareça. Aí o amigo vem e fala assim, não, mas coloca isso aqui. Então, eles têm um pensamento ali muito parecido um com o outro e acaba complementando, sabe? uhum, Entendo que isso às vezes pode ser até positivo, porque eles fazem disso uma rede de apoio, e às vezes também pode ser negativo, porque mesmo que estão todos ali sendo de uma mesma geração, cada um tem uma visão diferente, né? uhum. Então, a autoestima, eu vejo que nas meninas mais jovens, ela é um pouco mais volátil, Uhum. né? E aí a amizade acaba ou ajudando, na maioria dos casos acaba ajudando, Sim, pelo jeito, isso sim, é bacana, ajuda, né? Eu falo ajuda. pro pessoal, né? É tão gostoso quando a gente encontra, né? Falando na linguagem, né? Da nossa tribo, né? O nosso Sim, lugar de pertencimento. Então, estar com pessoas que a gente gosta, pessoas que são saudáveis, que nos ajudam a crescer, acho que é essa troca que acontece na hora de escolher uma roupa, né? sim. Tipo, nossa, ficou bem em você, mas tenta essa aqui. Não, essa aqui também vai ficar Não, e bem em tem uma você, coisa né? legal também É. nisso, né, no sentido de ajudar, é que hoje com a tecnologia, por exemplo, a gente tem aplicativos como o Pinterest, que você vai lá e coloca as cores que você quer usar, né? E essa geração mais jovem já está muito mais ligada nisso. E vai lá e ajuda o amigo e fala, olha, combina essa cor com essa e vai dar tudo certo. Então, ao mesmo tempo que tem os dois lados, eles têm uma facilidade muito maior de tomar decisões, Uhum. né? Tem uma velocidade muito maior, porque já viu em algum lugar ou já viu em algum influencer.
Enfim, já tenho ali uma base de informações muito grandes para poder montar um look, né? Sim. Vou para a festa do peão, então eu já vi N pessoas usando roupas diferentes, então eu já sei mais ou menos como eu quero. Entendi. E fica esse toque, então, para todo mundo que está nos ouvindo, vai nos ouvir, está nos assistindo, que se cerque de pessoas positivas, Sim. assim, que pessoas que façam a tua autoestima lá ir para cima, né? Porque é o mínimo que a gente pode exigir de uma amizade, né, Michele? A Vamos coisa lá. mais linda, assim, que eu percebo, e isso independente da idade, é quando a pessoa vai com uma amiga, né? E aí a pessoa fala, e aí, qual que você achou, essa ou essa? E a pessoa fala assim, qual que você mais gostou? Nossa, A que que você alegria, mais né? gostou é a que você deve levar. Sim, eu imagino. E aí eu percebo, realmente, tem que ser esse tipo de pessoa. Aham. E a gente tem uma mania de se cercar, às vezes, por pessoas que estão ali ou derrubando a nossa autoestima, às vezes a gente nem percebe, né? Sim, Por isso que sim. fica a reflexão e o convite, né, para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, né, o quanto que a gente pode reconsiderar certos círculos sociais, que eu não preciso estar num certo círculo para ser aceito, Sim. né? Porque às vezes a gente se coloca em umas situações muito complicadas, né, de pessoas tóxicas, acho que momentos tóxicos todos nós temos na vida, já fomos em algum momento, mas a gente está aqui para melhorar isso daí. Então, se a gente pudesse cercar de pessoas que fazem bem pra gente, acho que é o mínimo que a gente pode fazer por nós, né? Sim. De alto Sem amor, dúvida. né? Amor próprio. Isso é muito importante. Então, nossa, deve ser muito legal você estar ali como vendedora, mas ao mesmo tempo você tá ali para realizar um desejo da pessoa de comprar uma roupa nova, de se vestir melhor. Às vezes é uma roupa para uma ocasião muito especial, como já deve ter acontecido e Sim, com acontece certeza. direto, né? Olha, vou comprar uma roupa para o aniversário, aniversário do meu filho, da minha mãe, da minha filha, um baile debutante, alguma coisa nesse sentido. Então é muito especial para a pessoa, né? Bem como a gente já teve situações em que eu identifico que de repente eu não tenho aquilo que vai agradar a pessoa, né? Aham. E tá tudo bem, porque de repente é o dia especial dela, ela tem uma ideia do que ela quer, né? Então assim, trabalhar na Bonita não é só sobre vender, pelo menos não para mim, né? É sobre realmente fazer a pessoa se sentir bem. É uma das coisas que mais me deixaria triste é alguém levar uma roupa para um dia especial ali, porque eu tentei vender e a pessoa chegar naquele dia especial dela e ela se deparar e falar, eu não estou bem com essa roupa, né? Esse não é o meu objetivo e esse nunca vai ser. Por isso que todas as vezes que eu não consegui atender alguém, eu sou sincera e falo, olha, me desculpa. Realmente, eu é que não consigo te atender agora, mas eu espero que você consiga encontrar e que você se sinta bem. Até porque eu acredito que um ambiente agradável é muito mais importante do que uma venda fechada. Uhum. Eu quero que a pessoa lembre da loja como uma experiência, Uhum. não só como um lugar onde ela foi adquirir um produto, né? Porque eu sou ligada nesse tipo de experiência quando eu vou adquirir um produto. Então, assim como isso é importante para mim, eu quero que seja importante para elas também. Importante. Acho não, tenho certeza que agora, quando a gente fala, né, no teu caso são produtos, né, são as roupas em si. No meu caso é uma prestação de serviço também, no caso da EasyCare, mas acho que nós temos uma coisa em comum que é a questão de humanizar. Humanizar os processos, humanizar a vida como um todo. Então, não é somente uma peça de roupa, é uma experiência que a pessoa está levando, é algo que faz muito sentido para ela, muito além de uma peça. A gente não sabe o que levou aquela pessoa a comprar aquela roupa, o motivo que ela tá. Do mesmo jeito que por aqui a gente também, quando se depara com um colaborador, né, que procura nosso serviço, procura nossa clínica, é um ser único que está ali, né, compartilhando. A gente fala que assim, né, a gente brinca que o caso, quando a gente está na clínica, não é nosso. Então, o caso não é do psicólogo Gabriel, mas o caso é da pessoa. A pessoa está escolhendo, por livre e espontânea vontade, compartilhar um problema com a gente. Como no caso lá, a pessoa está compartilhando uma pastinha do Prince, um sonho, né, Sim. algum aspecto nesse sentido. Então, são pessoas que nos procuram por motivos diferentes, mas para compartilhar, para que a gente possa agregar de alguma forma ali. E não dá para ser mecânico. Acho que tanto o meu trabalho quanto o seu, né, não pode ser mecânico, não pode ser uma coisa padronizada. Mas a gente tem que acolher com o máximo de humanidade possível. Então a gente humaniza os processos, né? Sim. Você enxerga isso também lá? Como é que é para você? Enxergo. Inclusive, assim, uma coisa curiosa em tudo isso é que, apesar de hoje trabalhar na Bonita e vender roupa, basicamente, eu retorno naquilo que eu falei. Assim como eu apeguei a minha autoestima a diferentes objetos na minha vida, em diferentes momentos, eu não gostaria que as pessoas se apegassem à roupa para a autoestima delas. A roupa é só um complemento, né? Então, eu tô trazendo isso para minha vida e quero trazer isso para as pessoas. Porque quando a roupa for só um complemento, é muito mais fácil escolher uma roupa. É muito mais fácil escolher uma roupa, é muito mais fácil escolher a profissão da minha vida, é muito mais fácil
tomar decisões quando eu sei que não é isso que vai definir quem eu sou. Então, apesar de trabalhar com roupa, eu não gostaria que vocês se apegassem à roupa para dizer minha autoestima está legal ou não. Quero que a roupa seja só uma ferramenta para isso. Um longo caminho, mas um caminho possível, Mais um extremamente caminho, possível, exatamente. né? E que faz bem para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Michele, a gente estava falando sobre geração, né? Voltar nesse assunto porque ele é extremamente importante. Achei muito bacana a tua reflexão sobre as mais jovens e, né, o pensamento mais seguro, das Sim. mais experientes, vamos chamar assim, Sim. que procuram a loja, né? Você sente que tem o pessoal mais velho tá procurando mesmo se cuidar mais, isso é muito bacana, porque o cuidado ele não tem idade, ele não tem maturidade, precisa se cuidar o tempo inteiro, né? Sim. Tem algum aspecto em comum que você vê das gerações mais jovens, das gerações mais experientes, mais maduras, que buscam em comum ou diferenças assim? O que eu percebo e que eu acho muito interessante é que a geração mais madura, ela realmente ela começa a se desprender das coisas para ter sua autoestima elevada. Então, como eu te falei, vou pegar um exemplo de uma mulher de 50 anos, ela não se apega tanto à roupa que ela vai usar, não que ela não se importe, mas assim, ela não se apega tanto a como aquilo tá aparecendo no braço, ou como aquilo tá aparecendo uma marquinha, porque mais importante para ela é o momento que ela vai viver. Então, eu acho muito legal que quando a gente vai ter esse cruzamento de gerações, a gente percebe que as pessoas elas começam a se desprender, né, do visual, e elas começam a se prender mais à autoestima no momento e nas experiências que elas estão vivendo. Isso traz um ensinamento muito grande para mim. Porque se a gente for parar para analisar, poxa vida, a autoestima eu acho que deve ser pautada nisso. Deve ser pautada em como eu me sinto comigo mesmo, nos momentos em que eu estou vivendo, né, nas pessoas que estão comigo, né, em como eu me sinto com aquelas pessoas. Então, é isso que eu percebo, né, enquanto a geração mais jovem, ela ainda está mais ligada no visual, ela ainda está mais ligada como a foto vai aparecer, em como o cabelo tá, em como a unha tá. E é normal isso. É normal. Eu não acho que isso seja 100% prejudicial. Mas é muito legal também ver que isso é uma transição, né? Eu tenho uma amiga que falou uma coisa para mim muito interessante que ela ouviu de uma psicóloga. Vamos lá. Ela disse que quando ela era mais nova, ela gostava muito de fazer musculação. E que hoje ela não gosta, né? E a psicóloga falou para ela que, na verdade, então não é que ela gostava, é que quando ela era mais nova, ela tinha um nível de insegurança maior para fazer aquilo mesmo sem gostar. E hoje, como ela se sente mais segura e ela sabe disso, isso já não importa tanto para ela. Hoje são outras coisas que importam. A autoestima dela já não está mais ligada no corpo, né? E eu achei isso sensacional. Sensacional mesmo. Porque me faz ver, às vezes, quando eu tô fazendo muitas vezes uma coisa que eu não gosto, eu percebo, nossa, será que é por mim mesmo que eu tô fazendo isso? Será que não é só para mostrar? Será que não é só para parecer bonitinho, legal? Né? Então, eu percebo uma transição. Eu acho isso muito bonito, particularmente. A gente vai vendo que as prioridades vão mudando e o foco também vai mudando. Excelente, né? Boas reflexões aí, tá me fazendo pensar muito, viu, Michele? Eu tô quieto porque eu quero ouvir mesmo, eu tô aprendendo demais contigo e com a tua experiência que você tem lá. Essa questão da idade, ela é muito cruel, principalmente para vocês mulheres, isso em vários cenários, né? A questão de ficar mais velha levanta uma preocupação muito grande, que é um tabu social também. Estou velha para isso, estou velha para aquilo, né? Não vou conseguir, já não dá mais, já foi meu tempo, etc. Então, ouvir você falar, né, o quanto chega para você essas mulheres mais experientes e fala, não, agora eu vou usar o que eu quero realmente, porque eu posso, porque eu preciso e porque eu quero e ponto final, né? Isso é fantástico. Então, tem esse processo de maturação mesmo, né? Tem. Que bacana. E eu consigo perceber mesmo, assim, sabe? Por exemplo, num dia em que a gente consegue atender várias faixas etárias, você consegue perceber isso nitidamente. Eu acho particularmente muito bonito. Falo assim, né? Na clínica
O meu público preferido, acho que até hoje para atender, né? Eu atendo todos os públicos ainda, mas é o adolescente, né? Como a gente se sente, né? Muito deslocado quando a gente vê. Você deve também, né? Receber Sim, bastante adolescente lá. Como muda completamente, né? E assim, são coisas de, sei lá, 15 anos da nossa geração, às vezes 10, 15 anos da nossa geração, mas já mudou tudo. sim, Então muda as muito. cobranças mudam também, o formato como eles vêm também até nós, como eles falam, né? Várias vezes na terapia eu tenho que parar e falar, não, pera, volta, que termo é esse que você usou? Porque esse eu nunca ouvi. Aham. E a gente se sente velho, né? Sim, A grosso modo a gente se sente velho, né? Então, como muda tudo, né? E você tem que atualizar o tempo todo lá sim, também, né? Como sim. você vai abordar, como você vai sentir também o teu público, isso é muito bacana. Do pessoal mais maduro, né? Que é um público que também chega para você. Tem algum destaque, algum tema que mais surge? É um tema que surgiu, né, quando a gente falou que ia fazer o podcast, Ah, e que é um tema que eu acho que é pouco falado, eu achei muito interessante, é sobre a mulher na menopausa, né? uhum, Apesar de perceber de fato que a mulher, quando ela tá ficando mais madura, ela se desprende de alguns fatores físicos para cuidar da sua autoestima, ao mesmo tempo tem ali uma alteração hormonal que faz com que ela se sinta mais para baixo, né? Faz com que ela se sinta que as coisas não estão bem. E eu imagino que seja um momento em que ela não entende muito bem que isso está acontecendo. Então, trouxeram essa reflexão. E como é um tema que eu propriamente ainda não tenho propriedade para falar, eu achei muito legal que a gente discutisse, porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso e que talvez não tenha informação suficiente para saber lidar com esse momento. massa, massa demais. Muito bom ouvir isso. E realmente é um tema pouco pensado, né? É um tema Sim, pouco falado, né? O quanto isso altera, assim, né? A questão da autoestima, as mudanças que tá vindo, o que eu tô errado, o que eu tô certo, o que tá acontecendo comigo, o que eu vou fazer agora com tudo isso que tá mudando dentro de mim. Então, extremamente importante, né? Michele, eu queria te perguntar uma coisa com relação à mudança do teu trabalho, porque te chamar aqui hoje é exatamente pela mudança que você quer colocar mesmo nesse cenário da moda, esse cenário de uma loja de roupa que a gente não imagina o quão profundo possa ir também. E você traz toda essa profundidade, que é uma novidade, né? O que mais te motiva a trazer toda essa mudança, essa humanização no processo de venda? olha, o que me motiva começou lá atrás, ainda na época de TI. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com gestão de pessoas enquanto eu trabalhava como TI. E eu fui me aprofundar sobre o assunto. E eu entendi que liderança, ela não é uma coisa que acontece só dentro da empresa. A liderança é quando você se dispõe a servir alguém, né? E dentro dessa experiência, eu percebi que servir alguém é uma das coisas que, assim, pelo menos para mim, me fazia muito bem. Uhum. Me fazia bem no sentido de é muito muito bacana saber que outra pessoa pode contar com você, outra pessoa pode confiar na sua história, que você também pode confiar na dela. Porque liderança tem a ver com troca, né? Imagino que não tenha só a ver com mandar e obedecer, na verdade, está muito longe disso. E eu entendi, mesmo quando eu saí da área de TI, que eu poderia continuar trazendo essa humanização para qualquer trabalho que eu fizesse, né? E poder trazer um pouquinho, né, de conforto e de apoio para as minhas clientes também faz parte disso. Uhum. E faz parte disso não porque eu sou uma pessoa que me sinto totalmente com a autoestima elevada ou porque me sinto maravilhosa todos os dias, não. Mas porque eu também sou humana e porque eu também passo por isso e eu entendo que se a gente pode formar uma rede de apoio, né, juntar as mãos, compartilhar as experiências uma da outra e ouvir o que a outra tem a dizer, a gente pode ir muito longe. Isso não é só mulher, né? Eu acho que num contexto geral, mas eu estou inserido nesse momento num contexto de mulheres. Uhum. Então, quando eu descobri isso lá atrás, num contexto totalmente aleatório, que era a área de TI, e que eu podia, de repente, ajudar aquelas pessoas, não só a entregar o resultado que a empresa esperava, mas entender que ela podia aplicar aquele esforço que ela colocava na empresa, na vida dela e também conseguir alguma coisa, eu entendo que hoje, assim como eu estou me descobrindo e descobrindo que eu sou importante, independente da roupa que eu uso, do carro que eu tenho, ou de outras escolhas que eu fiz na vida, as mulheres que entram na loja também podem se sentir assim. Perfeito. Autocuidado é tudo, né? Amor próprio, Sim, autocuidado, a gente colocar as emoções também como prioridade para a gente poder trabalhar na nossa vida é fantástico.
Quando a gente fala de autocuidado, né, as pessoas perguntam muito, né, como é que eu vou começar a fazer isso daí? Michele, eu vou te pedir algumas dicas, então, de como é que a gente pode começar, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que eu posso começar essa mudança na minha vida? Eu tô preso naquela rotina, eu tô nas comparações, eu tô medindo com a régua do outro, tô não me sentindo o suficiente, ou acima do peso, abaixo do peso, não tô com o carro do ano, não tô... Como é que eu posso começar esse processo de autocuidado, Michele? Olha, vai parecer combinado, mas não foi. Pra mim, esse Ah, processo começou quando eu busquei terapia. Porque eu imagino que quando uma mulher ela tem esse nível de comparação, ela faz de tudo ali para se destacar. Foi o que aconteceu comigo. Teve um período em que eu trabalhei repetidamente por sucesso na minha carreira, para mostrar o meu valor, para mostrar que eu era boa. E chegou uma hora que eu estava perdida. E como é que eu poderia estar perdida, sendo que eu estava conseguindo aquilo que eu estava buscando, né? Tem até a música do Coldplay que eu gosto muito, que fala quando você consegue o que você quer, mas não é o que você precisa. Eu cheguei nesse momento. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu tô trilhando um caminho errado. Como pode eu estar conseguindo tudo que eu quero e eu ainda não estar feliz? uhum, E aí eu fui buscar terapia, o autoconhecimento. E eu imagino que isso é a chave de tudo, porque é aí que você começa a descobrir que eu descobri que a minha vida, ela tem pontos importantes e particulares que a vida de ninguém pode servir de base para eu tomar minhas decisões. E eu vinha fazendo isso, porque a gente se inspira muito no outro. E se inspira, às vezes, a um ponto excessivo, né? Então, a terapia me fez ver os pontos particulares da minha vida, por que que eu tomava as decisões que eu tomava? Por que que eu não me sentia bem com quem eu era? Por que que eu conseguia o que eu lutava tanto, mas isso não me trazia felicidade, né? E o legal é que, conforme eu fui descobrindo isso, e é um processo muito doloroso, eu preciso dizer, é um processo muito doloroso, sim. mas eu recomendo. Eu ia, então, implementando essas pequenas mudanças e percebendo como isso ia causando um efeito positivo na minha vida, né? Hoje, para mim, esse é um processo contínuo. Sim. Não é uma coisa que eu quero deixar na minha vida. Mas o autoconhecimento, para mim, foi a chave de tudo. Porque com esse autoconhecimento, vem todas as outras coisas que a gente sabe que fazem parte da autoestima, mas que não são ela propriamente dita. Que é o cuidado com a beleza, que é se vestir bem, porque a gente tem a ideia que é isso, autoestima, né? Você olha para uma mulher bem arrumada e você fala, ela tá com a autoestima em dia. E não é isso. Então, quando eu comecei a me autoconhecer, essas outras coisas começaram a vir junto de uma maneira leve, né? Porque às vezes a gente tenta até se maquiar com essas coisas, né? Sim. Para dizer que tá bem. Então, eu fui me descobrindo, né, nesse processo, percebendo por que que eu não estava feliz com as escolhas que eu tinha feito, por que que eu não conseguia me olhar no espelho e me achar uma pessoa legal, por que que eu não conseguia me achar uma pessoa bonita, né? Isso é bem normal, muita gente sente isso. Só que para cada pessoa é um motivo específico. E eu só consegui isso depois de terapia e autoconhecimento. Perfeito. Eu vou justificar então, porque ó, para quem tá ouvindo e assistindo, a gente se conheceu agora É aqui, verdade. meia hora antes de gravar, É né? verdade. Uma psicóloga da Easy Care, né, fez essa ponte entre a gente se conheceu agora. E eu não esperava que você ia falar terapia, mas eu vou ter que puxar um pouquinho para terapia porque ela é fantástica. Para quem não conhece, para quem nunca teve contato, é um processo de autoconhecimento fantástico, né? A gente fala que amigos são muito bons para dar um conselho, para nos ensinar coisas, para compartilhar algumas coisas, mas a terapia ela não é uma conversa vazia, né? Ela não é uma conversa simples, uma conversa rasa, mas é um olhar técnico, é uma escuta ativa. Então são profissionais, né, que estão ali para te ouvir, para te orientar, não para dar conselho. Então muito bacana você trazer a terapia, porque a gente tem muito esse tabu de que a terapia é quando eu tô com um problema muito grande, ou a terapia, ou a grosso modo, como a gente muito já ouviu, eu já ouvi muito, deve ter ouvido também, psicólogo é para doido, né? É Sim. para quem não tá bem. Não, psicologia também é preventiva, né? Então, para a gente poder se conhecer, é um processo de autoconhecimento, é um processo de eu me identificar, um processo de eu mudar alguns rumos da minha vida. A psicoterapia ela é extremamente recomendada. Para quem nunca foi, fica o convite, né? Seja dentro de um serviço público, seja no particular, seja por algum convênio. Procure também, né, o auxílio técnico, isso é muito importante e vai fazer diferença na sua vida também, certo? Então, de fato, foi isso. Aham. Esse foi o primeiro
foi o pontapé, sabe? Eu descobri quais eram as minhas dores, de fato, quais eram os pontos em que, de fato, eu precisava melhorar, porque às vezes eu estava tentando melhorar fatores externos, quando na verdade eram fatores internos, né? E aí, com isso, a terapia me abriu porta para que outras coisas de autoestima começassem a fazer parte da minha vida, como o autocuidado, como separar um tempo para mim, que nem hoje, por exemplo, é muito curioso também. Mas quando eu tô me sentindo muito sobrecarregada, muito cansada, eu sei que eu preciso ficar um tempo sozinha. Isso era uma coisa que eu não sabia antes. Sim. E é tão incrível que quando você descobre através da terapia o que você precisa, o que seu corpo precisa, parece que as coisas se resolvem mais rápido. Sim. Né? Às vezes meia hora ali sozinha, realmente agora que eu já sei o que é isso, me fazem tirar ali uma semana de estresse, de cansaço das costas e seguir de novo feliz da vida. Sabe? Entendi. Então, de fato, gente, não foi Combinado? Não foi combinado, eu preciso dizer isso, porque a gente acabou de se conhecer de fato, mas a terapia foi uma das coisas que fez uma transformação imensa na minha vida e que vai continuar fazendo. Sim. Porque não tenho a intenção de parar. Sim. E comece de onde puder, né? Se a terapia não for o possível agora, ou não tô afim, comece com uma mudança pequena, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de autocuidado, às vezes mudar alguma coisa na tua rotina, se afastar de alguma pessoa que não tá legal, começar um exercício físico. Eu sempre brinco, Michele, que a gente tem mania de se matricular na academia, né? Agora a academia deu de abrir domingo, né? Sim. Pra variar, né? A gente fica mais culpado ainda quando não vai, né? Mas começa uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não foi na segunda? Vai na quarta, Sim. vai na sexta, vai uma vez por semana. Muda alguma coisa na tua vida, mas mesmo que seja muito pequena, mesmo que seja pequenininha, mesmo que seja um passo pequeno. Porque o movimento quando a gente acorda de manhã, e hoje eu tô nessa idade, viu, Michele? Não vou perguntar pra você, mas o primeiro movimento da manhã é aquele que mais dói, né? Aquele que estrala, a gente dá aquela esticada. Então o movimento mais doloroso sempre vai ser o primeiro. Quando a gente faz aquela esticada nas costas, dá o estralo, mas depois que a gente levanta, toma um banho, dá o primeiro passo, parece que as coisas vão. Sim. Para tudo na Isso é vida, verdade. isso é um processo, né? Então, o primeiro movimento vai ser o mais doloroso, vai ser o mais difícil. Primeira vez que a gente vai na academia, no outro dia a gente acorda com dor em todo lugar. dolorido. A primeira vez que a gente vai na terapia, às vezes a gente sai com bastante reflexões que nos incomodam num primeiro momento, mas depois que elas assentam, traz uma mudança tão gostosa para nossa vida, né? Então, assim, uma dica para começar, né? Não deu para começar com a terapia, se começar com a terapia, melhor ainda. Sim. Mas se não der para começar com a terapia, faz uma mudança pequena na sua vida, né? Muda algum hábito alimentar, algum exercício físico, conversa com alguém que faz tempo que você não conversava, ou se afasta de alguém que não está te Sim. fazendo muito bem, procura uma mudança mesmo que pequena, porque na tua vida ela vai ser gigante, né? E assim, no meu caso, como eu comecei com a terapia fez com que eu conseguisse introduzir essas outras coisas, né? Aham. Isso também foi muito 10. Perfeito. A atividade física, que é uma coisa que particularmente... se alguém falar que gosta, gente, desculpa. É para quem gosta de esporte mesmo, né? A alimentação, minha alimentação não é uma alimentação 100% saudável, mas hoje ela é muito melhor do que antes, né? Hoje também, eu seleciono bem o tipo de conteúdo que eu vou ver, porque eu já sei quais são os gatilhos que me deixam mal. Então, eu acho que essa é uma coisa que... É a maior lição que a terapia me trouxe. Se eu já sei o que me deixa mal, para que eu vou buscar aquilo? Sabe? Perfeito. Michele, se desse a gente batia papo, né? Se a gente deixar, a gente bate papo a noite Com inteira, certeza. né? Mas eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acho que deu para eu aprender muito. O intuito da gente fazer um podcast, na verdade, é a gente aprender um com o outro, né? O quanto a gente tem para compartilhar. Aprendi muita coisa contigo hoje. Queria te agradecer demais pela presença. Acho que esse papo agregou muito na minha vida e vai agregar na vida de muitas pessoas que vão ouvir ou que estão assistindo, né? Principalmente o público feminino, que é a tua realidade hoje de atender, de conviver mais ali, né? E pode ser algo muito importante, né, para o aprendizado da minha parte e para quem está assistindo também, tá? Então, agradeço muito, né, a presença tua aqui. Queria abrir para você falar alguma coisa, para se despedir ou para trazer uma reflexão, uma última reflexão. Bom, eu sou muito grata e muito feliz de estar aqui. Esse é o tipo de coisa que a gente não imagina, que a nossa história pode influenciar na vida de outra pessoa, mas pode, né? Eu acho que todo mundo tem algo a agregar, então eu sou muito feliz de, nesse momento, ter tido a oportunidade de trazer isso para vocês.
Espero que esse trabalho continue, né? Falar sobre isso uma vez ainda não vai trazer o resultado que a gente espera, mas a gente sabe que esse trabalho, feito dia após dia, com amor e dedicação, ele vai dar frutos. Então, esse é o meu objetivo, não só na Bonita, mas como pessoa. Esse já era um objetivo que eu trazia na minha vida antes. E eu tenho certeza que para o Gabriel mais ainda, com a EasyCare. Então, estou muito feliz de participar com vocês. Admiro muito o trabalho que vocês fazem, porque esse é o trabalho que, de fato, mudou a minha vida. E espero que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre outros assuntos aqui. Não, com certeza. É só a primeira participação de muitas que a gente pode ter aqui, né? Para trocar essa figurinha. Pessoal, para quem não conhece a EasyCare ela é uma empresa de gestão de saúde mental no ambiente de trabalho. Então, a gente entende que trabalhar saúde mental no trabalho, né, nas corporações, ela é muito mais importante do que a gente pensa. Né? A gente pode trabalhar de forma muito mais profunda, então hoje a gente trabalha com auxílio psicológico, né? Com psicólogos, né? Que a gente coordena dentro da clínica e também todos os conteúdos, dinâmicas e ações dentro das empresas para trabalhar a saúde mental. Hoje, Michelle, inclusive eu compartilhei, né? Eu vi um post da Forbes, né? Que 92% dos universitários tem como principais benefícios dentro das empresas o auxílio psicológico. Né? É algo que a gente vê nas grandes capitais e que está vindo para o interior de forma muito tímida ainda, mas o cuidado com a saúde mental deixa de ser algo secundário vir como algo primário, né? Algo essencial, tão importante quanto qualquer outro benefício. Né? Então o papel da EasyCare é trabalhar essa saúde, esse autocuidado, esse cuidado em si, dentro das corporações também. E, mais uma vez, eu preciso dizer que admiro o trabalho de vocês por isso, porque por já estar dentro de uma organização, eu sei que, mesmo ela tendo essa preocupação, ainda existe uma resistência muito grande das organizações a alterações na cultura, né? Uhum. Porque eu, como uma pessoa que já tive essa experiência, sei que uma parte ali do sentimento, o sentimento de necessidade de apoio, né, dos colaboradores, vem muitas vezes por conta de uma cultura. Então, ao mesmo tempo que a empresa apoia, também existe uma resistência à cultura, e esse é um trabalho muito forte. Uhum. Muito forte, eu imagino que seja um trabalho árduo, eu admiro muito, e sou muito a favor que esse trabalho cresça cada vez mais, não só aqui em Leme, mas no país, para que as pessoas elas consigam ter qualidade de vida no trabalho. Isso é muito importante. Perfeito. Muito obrigado, então, Michelle, pela participação. Acho que foi muito importante tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Que seja o primeiro papo de muitos papos que a gente ainda vai ter. E para quem nos acompanhou, né, até agora, muito obrigado pela presença. Se inscreve no canal, né, ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Né? Esse foi só o primeiro episódio de muitos que a gente ainda vai trazer por aqui, com mais pessoas, mais bate-papo interessante. E a gente fica por aqui.